Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Pode Paz. E a pergunta que eu faço aqui, e aí Lucas, pode paz? Pode e além do paz, né, assim, a questão do poder dessa possibilidade do paz é simplesmente 50% da sua chance de entrar na UNB, né, Só e só 50%. 50, é só assim, não tem o que fazer a não ser o paz, né. Claro que existem outras formas, né, da gente conseguir ingressar, mas, nós, a nossa realidade, né, a gente que veio de periferia, que tem já os diversos preconceitos embutidos, quando você olha para o país é mais do que pode, é um deve, é um dever, né. É Muito isso bom, aí. muito bom. E é isso, galera. Estamos aqui hoje com o professor Lucas, né? Professor de Química. Ele atua lá no Jovem de Expressão, nas turmas de Paz e Enem também, né, Isso. Lucas? Mas antes de tudo, e aí, quem é o Lucas? Quem é essa pessoa aqui na Bom, minha frente? bom, Rodrigo, então, eu sou Lucas, licenciado em Química, né, pelo Instituto Federal de Brasília. Tenho uma trajetória aí na educação não muito longa, né, até por conta da idade. Comecei a dar aula já no meu terceiro semestre da graduação, então, assim, isso já me desenvolveu um pouco assim como pessoa, como profissional. Gosto de ressaltar também que a minha primeira entrada em sala de aula foi no Jovem de Expressão, lá na Ceilândia. A primeira, assim, já de cara, né, passando ali um pouco mais pela trajetória acadêmica, eu tive um intercâmbio na Universidade do Porto, em Portugal. Fiquei lá quase 3 semestres, né, então a gente passou pelo IF, agora Universidade do Porto, terminei o mestrado recentemente, lá na UNB, Opa, isso é novidade né. pra mim, hein? Ah, Terminei é? agora, já Caraca! tô aí com mestre no currículo, né. Caraca, Lucas, Terminei que lá massa. em química analítica, e agora dando uma respirada para ano que vem já voltar e entrar no doutorado, né. Gente, agora tô entendendo porque ele estava cheio de olheira, É, cansado, brincadeira, não igual um estava assim não. zumbi. Boa. E Lucas, deixa eu te perguntar, né, primeiro te dar os parabéns de novo. Cara, é Uhum, uma trajetória muito importante, eu acho que uhum. concluiu um mestrado. Mas a gente vai conversar sobre isso, Sim. tá bom? Mas eu queria perguntar para ti, Lucas, qual foi a primeira vez, né, se você lembrar aí para nós, que você ouviu a palavra paz? Cara, voltando no tempo ali, eu acho que por volta de 2013, quando eu estava no nono ano, né, eu lembro que a gente começava o nono ano já empurrando ali com a barriga e tal, e quando foi chegando ali já no segundo semestre de 2013, os professores falavam: "Ó pessoal, muda a postura, né, se preparem, estudem um pouco mais que ano que vem, primeiro ano do ensino médio, já tem o PAS". E a gente: "Ah, quem é esse PAS? Para que que serve?", né, a gente não tinha tanto essa noção, esse entendimento completo, então foi ali no nono ano, não foi nem no primeiro ano, né, no Só. primeiro ano que a gente tem aquele choque. Tanto que a minha prova do PAS 1 foi um desastre total, né, tirei, acho que foi pontuação até negativa na época. Aí a gente vai, né, entendendo um pouco mais, amadurecendo a ideia, aí fiz PAS 1, 2 e 3 e por aí segui a trajetória. Boa. Não, até te perguntar, né. Você é Aham. jovem, né, você vai lembrar Sim. provavelmente, mas como é que foi para você, assim, a prova do primeiro ano, já que você Uhum. viu, né, já no nono ano já teve um diálogo ali do Sim. professor, da professora, chegou o primeiro ano, né, aquela fase de transição, é a adolescência chegando pesado, é o ensino médio e tudo É. mais, mas como é que foi para ti, assim? Eu acho que eu Uhum. vou falar até o ensino médio mesmo no primeiro Sim. ano, né, seu primeiro ano, e ter que lidar com uma prova de seleção ali no primeiro ano, que é o PAS, como é que foi? Cara, então assim, eu estudei numa escola, por mais que seja particular, né, bolsista 100% integral, que essa questão da competição sempre foi muito instaurada na gente, né, porque a gente sabe, escola particular, Uhum. o que vende é banner na frente da escola com aprovação, né. E então, assim, quando a gente iniciou o primeiro ano do ensino médio, eu tinha um certo medo em relação a essa prova, porque os professores falavam: "Olha, as questões que vão cair de química, de física, qualquer área do conhecimento, não são questões isoladas, vão ter obras por trás delas". Eu assim, como não entendia o que que seriam essas obras, né. Eles falaram: "Não, vocês vão ter que ler vários livros, vão ter que fazer interpretações, não adianta você saber, igual no meu caso, o que que é uma termoquímica e responder. Você tem que ter toda uma contextualização". Então, meu primeiro ano, até fiz um cursinho na época para ter uma base um pouco maior, né, que foi justamente isso, foi aquele choque de um primeiro momento, uma mudança de paradigma total, assim,
né? Vários professores, toda aula, toda semana, batendo na mesma tecla. Olha, estudem para o PAS, porque você entrar na UNB pelo Enem, você entrar em outra universidade, fica mais difícil, É a né? pergunta que eu faço. Aham. Estudava? Não, claro que não, né? Quem que no primeiro ano, assim, são poucos, né, na Uhum. verdade, que no primeiro ano já tem essa maturidade, esse conhecimento em relação à importância da prova, né? A gente ia Uhum. empurrando ali com a barriga. Minha família sempre me apoiou bastante, mas assim, a gente sabe que tem outros distratores, inclusive, ao longo da vida. E eu também fazia muito esporte na época, né? Eu joguei vôlei quase que o ensino Legal. médio, ensino fundamental e médio inteiro, então o meu tempo ele era muito dividido entre o estudo e o esporte, e isso dava uma prejudicada, querendo ou não. Mas assim, até avançando um pouco mais, primeiro ano foi um desastre total, aí no segundo ano eu acho que a ficha cai, né? Você tá ali no meio do caminho, pô, não consigo voltar, mas eu tenho uma outra chance ainda que seria a terceira etapa. Uhum. Aí eu consegui dar uma intensificada maior, até lembro a nota exatamente, foi 47 pontos. Nossa, ou No seja, uma PAS nota 2 negativa. subiu um gráfico ali absurdo. E no Caraca, PAS 3 eu lembro também foi por volta ali dos meus 35, 36 pontos, uma nota caraca. acima da média na época, né. Uhum. E então assim, essa relação do PAS comigo sempre foi desde muito cedo, né. E eu sinto também, que é até interessante dizer, que eu nunca tive sozinho no PAS. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né. Às Uhum. vezes a gente olha, assim, para o nome: "Ah, o que que é esse PAS? Para que que serve?". Mas os meus amigos, eles compraram a mesma briga que eu e eu a deles. A gente tinha uma competiçãozinha ali natural, né. A competição de quem vai passar em quem vai ter maior nota e por aí vai. Foi isso. Caraca, né. Muito bom, Lucas. É interessante, né, que realmente a trajetória de um normal é essa, né, você chega no Sim. primeiro ano, é muita novidade, é muita coisa. Aham. No seu caso, teve a questão do esporte, né, Sim. por mais que você fala, assim, que possa ter prejudicado, mas na verdade o que eu observo, assim, com o passar do tempo, posso falar por conta das minhas barbas brancas? Profeta. É, mas é essa questão mesmo, o esporte até traz até é benéfico, Sim. assim, porque é Uhum. isso, o ensino médio não é só o PAS, o ensino Claro. médio é todo o campo de estudo de 12 matérias, mas é sua vida, Sim. né. E eu acho que o esporte ele traz uma centralidade legal, assim, primeiro para entendimento do corpo, né, do Isso. nosso corpo, como no momento está em transição inclusive, Uhum. né, que é a adolescência, mas que legal, não conhecia essa versão do vôlei do Lucas. É, Continua ou não? não consigo mais, assim, por conta de tempo, né, até a gente brinca um pouquinho ali uma vez ou outra, mas aquela questão de treinar, de ter uma rotina igual eu tinha antigamente, não consigo ainda não. Olha, que eu acho Espero interessante. voltar um dia, né. Vai voltar, vai. Você tá com quantos anos? 26. 26. Eu falo que aos 25 começa a aparecer os primeiros incômodos, assim, Sim, que é a dor na lombar, mas não é uma dor, ainda é só incômodo. é, Com 30, a gente já vira uma dor. já. Com 35, que é o meu caso, já começa a imobilizar. Aí é a hora que a gente procura academia, pilates, essas coisas, é o Sim. que eu tô fazendo agora. Uhum. Então, encontra o esporte antes do 35, reencontre com ele. É, E é interessante, Lucas, que uma das nossas entrevistadas, que vai ser a Manuela, ela é uhum. estudante, acabou agora em terceiro ano, Legal. e ela encontrou também o esporte no meio Uhum. dessa trajetória do ensino médio, e Sim. para ela, assim, foi bem importante, né. Uhum. Dicas para o próximo episódio, tá bom? Boa. Mas eu acho muito legal, só reforçar essa importância mesmo Sim. do esporte, assim, na nossa vida. E Lucas, tá aí, estudante de ensino médio, segundo ano já teve um notão aí, um É, notão, né, aumentei terceiro ano também bastante. notão. Uhum. E aí, como é que foi a questão do ensino superior para você? Como é que foi essa transição de sair do ensino médio para o ensino superior? No seu Uhum. caso, você fez no IF, né, Isso. química no IF. Uhum. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, como é que foi esse pulo, esse salto, Tá, então assim, esse saque? esse saque, né, e essa recepção também de Opa! né. Então assim, durante o ensino médio eu tive excelentes professores, né, eu acho que todos nós que somos da educação, a gente tem alguém ali que você fecha o Verdade. olho, você ouve aquela vozinha ali, né. Real. Então eu tive diversos professores, inclusive um que eu queria até destacar aqui, que é o professor Diogo, que hoje está lá nos Estados Unidos, ele foi fazer pós-doutorado lá, né, foi meu Chique. professor tanto no ensino médio. Reencontrei ele no ensino superior, sendo meu supervisor de estágio. Olha Então só. você vê aí a trajetória que a gente teve. E assim, eu acho que essa influência de professores durante o ensino médio me levou para alguma área da ciência de bancada, né, que Olha seria só. ou a química, ou a física, ou a biologia. E no Uhum. caso, o Diogo, ele é da química. Hum. Então a gente teve ali já uma identificação,
né? E isso foi na verdade, foi essa trajetória assim fundamental na minha carreira. Uhum, Nunca tive aquele sonho da medicina, do direito e da engenharia. uhum. Sempre me identifiquei com a sala de aula. Olha só. Eu lembro que no meu cursinho eu comprava pincel de quadro branco e Aham. deixava na mochila, porque eu sabia que algum professor ia esquecer e eu ia oferecer o meu. Engraçado isso, Caraca! né? E hoje eu passo por isso. Olha Às só. vezes eu tô dando aula ali, esqueço um pincel, aí tem alguém: "Ó, professor, toma aqui". Falo: "Cuidado que daqui a pouco você tá aqui na frente, viu", né. Começou assim. Comecei assim. Então, é essa transição, né, do médio para o ensino superior, para mim foi bem tranquila, né. Tem gente que sente muito esse choque. Uhum. Eu acho que o ponto a destacar aqui de pesado, assim, foi a decisão de sair do IF e ir para Portugal, né, que Caramba. aí foi uma assim, talvez a decisão do século na minha vida, que eu acho que até Pausa. hoje eu não tenho Rompem os tambores. Como é que foi agora. isso? Pois é, então, como eu te falei, eu entrei no IF, né, para Uhum, química, e a seleção para o IFB nível superior, ela é Enem, ela não é uhum, PAS. Até poderia ter, né, algum processo, assim, quem sabe daqui para frente. Então eu fiz um semestre no IFB, lá em 2018, primeiro semestre, e ao longo do semestre eu já tinha essa curiosidade de tentar universidades fora do país. E aí eu vi que o IFB tinha uma parceria com a Universidade do Porto, Universidade de Coimbra e tinha uma outra, se não me engano, Universidade do Algarve, alguma coisa uhum. assim. E aí fui tentando ali pesquisar mais, eu falei: "Pô, tá só no campo das ideias. Hum. Não tenho condições nenhuma de sair daqui para fora", né. E aí cheguei a conversar com coordenação, com direção, até com a reitoria do IFB, se a gente conseguiria algum serviço conjunto para ir para fora. E Uhum. eles falaram: "Ó, com a sua nota do Enem, a nota que você entrou aqui no IF, você consegue jogar para lá". Aí eu falei: "Ah, a concorrência deve ser absurda, né?". "É, talvez". São mais ou menos aí 4.000 a 5.000 inscritos, para 3, 4 vagas. Aí Pera, deixaram como claro. é que é? É o É. Brasil inteiro, a concorrência é a nível nacional. A nível Caraca, nacional. velho. E dependendo da sua classificação, você consegue as bolsas. 100%, 50%, 25%. E também fora do país, principalmente na Europa, a universidade pública, ela é paga, né. Na época lá, até hoje é pago, claro, mas na época tinha essa questão aí. E aí eu até brinco assim, com sorte, ao longo desse tempo, a minha nota do Enem para entrar no IF não foi uma das mais altas, eu lembro que Uhum, foi por volta ali dos 680, uhum. 690 pontos, né, e consegui passar em primeiro nessa seleção para fora, Olha passar em só. primeiro. Isenção 100% da mensalidade lá, e financiamento bancário ainda. Olha que maravilha. Nossa, é música É. para ouvido, hein. E Lucas, como é que foi o processo seletivo, assim, né, você Uhum. foi o primeiro, mas você pode detalhar um pouquinho mais, assim, como é que foi esse processo? Tá. Como é que você se preparou, digamos? Uhum. Acho que o preparo em relação à prova mesmo, eu não tinha, porque eu Uhum, fiz a prova, entrei no IF e ao uhum, longo do primeiro semestre que eu fui ali pesquisando, né. uhum, Essa pesquisa ela começa entrando no site das universidades. Cada uhum, universidade tem um calendário específico, né. O calendário europeu, o semestre ele inicia o ano letivo inicia em setembro, uhum, então eu estava ali por volta de acho que de abril para maio, já uhum, pesquisando, para eu ter esse tempo de maio a setembro para conseguir me organizar, caso conseguisse as bolsas, né. uhum. E foi realmente ali, entrando em sites, pesquisando, vendo documentação, aí depois teve a parte do visto, que é onde tem o medo, né, de Hum. ser rejeitado. Ainda não tinha parceria não, ou já tinha? Já E tinha, só mesmo que assim tu ficou com mesmo medo? assim, não sabia, era totalmente Caraca. ingênuo ali em relação a isso. Uhum. Aí quando o momento mais interessante, assim, foi quando chegou a carta convite, né, Eita. que aí foi um representante da embaixada de Portugal, eles entregam, né, o ofício, o papel ofício, aí fala assim: "Ó, você está aceito na Universidade do Porto, agora é só dar entrada no trâmite legal, né, para Uhum. conseguir ter residência em Portugal e comprar passagem e ir". Então foi esse processo, assim, bem e foi muito Caraca. rápido, né. Eu lembro que eu consegui o visto, assim, por volta de finalzinho de junho, comecinho de julho, e Uhum. 2 semanas depois já estava embarcando, quando eu consegui o financiamento pelo banco. E você tinha quantos anos? Eu estava 2018, 19 anos, 19 anos. recém-completados, é. Cara, é interessante você trazer isso, assim, que é uma realidade que eu vejo muito, assim, no jovem de expressão, né, ainda mais quando eu estava mais próximo, assim, coordenando, Uhum.
é que os estudantes do jovem, né, que passam pelo cursinho ou passam pelo próprio Jovens das Oficinas, Sim, assim que eles acessam o UNB, ou seja, o UNB ou o CGF, eles já engatam em projetos. sim. Eles não esperam, sabe, ah, vou conhecer, vou É, navegar. Não, eles já vão, pá, e vai navegar também, vai curtir também, mas claro. eles se engatam em projeto. Quando você vê no segundo semestre, a galera já está produzindo artigo ali, Já. né? Então é bem mais agilizado, né? E eu acho que é isso que é interessante da gente trazer a questão da periferia acessar esses espaços, é que, Uhum, velho, essa agilidade que a gente tem, né, que a gente foi obrigado a desenvolver por conta de todo o corre que a gente passa na vida, né, morando em uma região periférica, uhum. quando a gente acessa outros espaços, né, como, por exemplo, ensino superior público, isso te dá uma visão assim que você está a 1000 graus já à frente dos outros. E no caso do Lucas, você vê aí, né, a organização de documentação, Sim. gente, é uma viagem internacional. Foi quanto É, tempo lá que você ficou? eu fiquei 3 semestres, 1 ano e meio, mais ou Três menos. É, semestres, 1 ano e caraca! 4 meses, né, assim. Só voltei por conta da pandemia. Foi Nossa, quando nossa, teve pandemia. foi. Eu fui na metade de 18, Uhum, né, aí fiquei até o finalzinho de 2019, quando começaram os casos ali, e aí eu falei: "Não, tem que", eu senti alguma coisa que eu precisava voltar, uhum. né. Tanto que eu voltei para cá, cheguei até no dia 17 de dezembro de 2019, e quando foi por Caramba. volta ali do dia 20, quase um pouquinho depois do Natal, 27, 28, o primeiro caso, né, lá na região do Porto, onde eu morava, de Covid, foi dentro da universidade. Dentro da Caramba! universidade. As nossas turmas tinham por volta ali dos 80, 90 alunos, gente do mundo inteiro, que ficava transicionando, né. Eu tinha É, colegas italianos, francês, tinha um colega que era de Senegal, Angola, americano, tudo. Então tinha muito fluxo migratório ali dentro. Então acaba que, como o vírus, né, já começou de uhum. uma região, aí voltava, então o contato foi muito intenso. Caraca, nossa, muito bom. Fico observando assim, tenho vários amigos, né, que já fizeram intercâmbio, Uhum, e assim, durante a graduação eu percebi o quanto que mudava. Não é sim, que volta outra pessoa, descobriu a iluminação, fui para outro país. Talvez você ir para outro país, você comece a observar o seu próprio país com mais sim, sabe, com com mais carinho certeza. e começa a se observar também, né, como Sim. pessoa, como cidadão. E a pergunta que eu te faço, Lucas, já partindo um pouquinho mais para frente, o que que essa experiência de intercâmbio, digamos, influenciou na sua trajetória como professor, como educador, Uhum. né? Se no seu processo de ser professor, né, o que que isso te trouxe, assim, como conhecimento, como bagagem? Cara, assim, a gente tem a famosa síndrome de vira-lata, né, a Uhum, gente acha que nada no Brasil presta, que o que é bom é de fora. É claro que existem pontos a serem considerados, né, uhum. então eu senti que, assim, pegando o que eu aprendi lá em Portugal pra cá, a relação humana que a gente tem aqui no Brasil, ela é totalmente diferente, Olha só. né. Em Portugal é assim, a gente chega na sala de aula, o professor passa a matéria de forma totalmente técnica e tchau, se vira. Aqui não, aqui a gente tem um lado humano que facilita demais, né, a compreensão dos conteúdos. Até no meu caso da química em si, eu tinha muita dificuldade em Portugal quando eu não conseguia entender um conteúdo, primeiro pela língua, por mais que lá seja português, é totalmente Uhum. diferente, né, tanto que eles falam que a gente, o nosso dialeto aqui, a nossa língua é brasileiro, não é português. E aí eu tinha muita dificuldade, assim, de conseguir aprender de fato algo para além da técnica, Aham. que a técnica o livro te ensina, né, agora as relações que eu não consegui desenvolver lá, aqui como educador eu favoreço elas em sala de aula, Uhum. né. A gente chega numa sala, a gente percebe que tem alunos ali que são um pouco mais retraídos, Uhum. que gostam da matéria, só que eles têm aquela, dificuldade de chegar até você, né, você fala assim: "Pô, a gente que tá na frente consegue ter aquela visão mais ampla", Uhum. né, então pô, chega ali junto, chama para um projeto. Durante a minha trajetória, né, tanto na Secretaria de Educação, quanto nas escolas privadas, eu gosto de colocar artigos para a gente ler, debater em sala Uhum. de aula, né. Então você Caraca. vê ali um menino que, poxa, não tem conhecimento nenhum, chegou primeiro ano de ensino médio totalmente cru, química, ciências, física, né, biologia também. A gente faz parcerias com os professores para a gente conseguir trazer um pouco mais disso, que eu pego um pouco do conhecimento que é o técnico, que eu Uhum. aprendi lá fora, com essa relação humana. Tanto que eu gosto de trazer também que durante essas leituras de artigos, a gente faz um círculo na sala, Uhum. cada um tem o seu papelzinho que eu imprimo, e a gente vai lendo tópico por tópico e debatendo ali de forma bem informal mesmo, não adianta Uhum. ficar no quimiquês, na linguagem, né, totalmente técnica. Uhum. Então essa relação de a gente conseguir traduzir o que está nos livros de nível superior
para a sala de aula, para a linguagem do aluno, Uhum. para facilitar com que ele entenda, que não é fácil, né, a gente sabe que são várias matérias, né, muita pressão em cima deles. Então a gente quando tem ali esse tato de pegar algo que é difícil, não deixar totalmente simples, Uhum. mas, pô, trazer uma acessibilidade para ele, pô, é o que mais Cara, diferencia, e é assim. muito doido, né, falar dessa questão de transposição de conteúdo, Sim. né, Uhum. porque o nosso papel como educadores, né, é de fato, assim, pegar um conteúdo denso, conteúdo muito denso e É. concreto Uhum. e tornar ele permeável para, né, estudantes de ensino médio, né, adolescentes e tudo mais. E é Isso. interessante você trazer isso, né, porque a química, física e É. matemática, são aqueles 3 cavaleiros, né, que em Isso. algum momento você vai enfrentar ali, se você não aliás, se você tem dificuldade em exatas, em algum momento você vai enfrentar ali alguma questão com Com eles. certeza. Então essa sensibilização que você traz, assim, de observar o estudante, né, como você está Uhum. trazendo, e colocar para ler um artigo, por exemplo, com certeza não é só você não chega com um papel lá e só Não, joga. não. Então tem todo um processo de sensibilização que aquele artigo acaba sendo, assim, bem mais leve Sim. para aquele estudante. E Lucas, eu queria entrar um pouquinho mais no PAS, assim. Para você, como é que é trabalhar o PAS em sala Uhum. de aula? Você tem experiência tanto com escola particular quanto escola pública, né? Isso. Então, Rodrigo, assim, a química no PAS, né, acho que a principal dificuldade que eu encontro, seja na escola pública ou na escola particular, é a gente, de fato, traduzir o conteúdo, né? Hum, Porque são muitas palavras, são muitos termos, assim, que se a gente não consegue, no primeiro momento, já entender aquele conceito, a gente vai empurrando, empurrando, quando chegar no final do ano já era, vira um uhum, caos, né? É aquele efeito dominó de fato ali. O que eu gosto muito de trabalhar na química, assim, e talvez uma questão mais de organização que eu trago, é que no primeiro ano do ensino médio, a cada aula, né, vamos falar assim, da aula tradicional, no quadro mesmo, de fato, eu uhum, coloco aula um pré-requisito. Que eu sempre deixo isso no sentido de incentivar os alunos para uhum. que naquela próxima aula a gente tenha os pré-requisitos para conseguir avançar, Massa. né? Então, os primeiros minutinhos ali, acho que os 5 a 10 minutinhos de aula, eu já consigo uma tomar um ponto de partida, né, dar uma Uhum, revisada naqueles conteúdos e avançar com eles, né. Avançando ali, segundo, terceiro ano do ensino médio, segundo ano é uma química um pouco mais calculada, a gente chama de uhum, fisicoquímica, né, que aí entram conteúdos ali já da matriz do Pais, que é soluções, que tem funções inorgânicas e por aí vai, uhum. são onde geralmente eles sentem muita dificuldade, muita Nossa, função dificuldade. inorgânica chega a me dar. Já dá uma É. um arrepio, né. Aham. Principalmente soluções, que é Uhum, muito cálculo, né. A química do primeiro ano do ensino médio, ela tem a estequiometria, uhum. que é a parte matemática, só que um pouco mais ali regrinha de 3. Segundo ano, Assim, não, né? fórmula. Segundo ano são fórmulas, interpretações mais Uhum, pesadas, né, as questões principalmente do tipo B, na prova do uhum, PAS 2, geralmente é de química e são questões ali que eles sentem muita dificuldade mesmo. uhum, No PAS 3, eu acredito eu que a grande maioria dos alunos são reconhecer as funções. uhum, Aí a gente tem álcool, hidrocarboneto, aldeído, aquela sequência de nomes, que é um conteúdo que, querendo ou não, quando nós professores não conseguimos traduzir para eles, né, fica muito decorado. E tem um problema, né? Se é decorado, tem a possibilidade de esquecer. E quando uhum. esquece? É antes da prova? Não, é no dia da prova, Exatamente. né? Mas assim, eu gosto de trabalhar muito com o sistema de sala de aula invertida, Uhum. né? Principalmente nas escolas, escola pública em si, porque eu deixo eles serem protagonistas ali. Olha, você tem 20 minutos para falar o seu conteúdo. Como que eu vou fazer isso, professor? Não sei, dá seu jeito aí. Se organizem, estudem antes. Uhum. É claro que a gente vai pontuando ali na aula, mas assim, a química, eu percebo que talvez da prova ali de 2021 para cá, ela tem sido um pouco mais puxada para as obras. Olha só. E isso que é o problema, Eita. né. Quando a gente vai para a prova, acha que assim: "Ah, o que vai cair na prova ali de obras é literatura, história, sociologia". Não, a química, se você não tiver um conhecimento mesmo da obra, né, não talvez não tão profundo, né, Uhum. interpretativo, mas o conhecimento estético, Uhum. estrutural, não adianta. Você não consegue resolver a questão mesmo. É claro que tem uma questãozinha ou outra que é totalmente técnica, né, Uhum. mas a grande parte, né, já é obrigatoriedade da prova do PAS ser contextualizada.
Nossa, é interessante essa questão da contextualização, porque, de Uhum, novo, é uma prova que não é decoreba, né? Que exato. nem você acabou de falar. Se Uhum, for nessa onda de você decorar, é, em algum momento você vai esquecer. E vai sim, ser justamente na hora da na prova, né? hora. Que a O famoso ansiedade. branco, né? Exatamente, que dá Aham, ansiedade e tudo mais. E aí eu pergunto pra ti, Lucas, assim, pensando no primeiro, segundo e terceiro ano. uhum, Pela sua experiência de sala de aula, sua experiência até como estudante também no ensino superior e experiência como estudante no ensino médio aham, também, qual dica você daria, assim, para os estudantes, né, para quem tá aí, chegou no primeiro ano, assim como você estava meio perdido ali, sim, ano que vem começa a nova fase, né, quem chega no primeiro ano, qual a dica que você daria para dentro do campo da química em relação ao PAS? Em relação ao PAS, mas uhum. mais dentro da química, assim, qual dica que você daria no primeiro, a dica que você daria para o estudante do segundo ano e a dica para o estudante do terceiro ano, e a dica Uhum. para o estudante de primeiro semestre de química, É, da que graduação. química é aquele curso, entra 12, sai 15. Ou Infelizmente, né, claro, é uma é brincadeira que claro, não é aham. assim, mas qual dica que você daria para esses diferentes níveis, assim? Então, assim, para o estudante de ensino médio em geral, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente sabe que é difícil, Uhum, né? É uma fase da formação pessoal ali que são muitas variáveis, né? uhum, Talvez estudar nem sempre é tão acessível e possível, né? uhum, Então, na área da química, assim, de fato, o que é interessante é aquele velho clichê: não deixa acumular conteúdo. uhum, Porque a química, principalmente, ela é muito continuada, ela não é tão segmentada, por mais que alguns conteúdos são, uhum. né, a grande maioria, o conteúdo que você vê ali no comecinho do ano, em fevereiro, você vai depender de um conceito aprofundado lá em agosto, Nossa setembro, senhora. né, e a gente sente muita dificuldade disso também em sala, primeiro ano principalmente, né, que é Uhum, o novo universo ali, eu tô ali mais ou menos metade do ano, um pouquinho antes do recesso, falando sobre ligações químicas, tabela periódica. uhum. Beleza, entenderam, pausa. Vai para o recesso, quando volta ali em agosto, setembro, pessoal, ligação covalente, então como que eu reconheço? Pessoal, o que que é ligação química? Já era, né? Ali você perdeu Nossa senhora. uma semana de aula, tem que voltar no conteúdo, claro, a gente Uhum, faz isso, né? Então, assim, é não realmente não deixar o conhecimento ficar para trás. Você uhum. tem que estar o hábito de leitura, né? A química é igual a matemática. Olha só. Você só consegue aprender realmente fazendo exercício, contextualizando, olhando para o Uhum, seu dia a dia, né? Trazendo um pouco mais para si a ciência, para uhum, ter um conhecimento mais sólido. Segundo ano é a química matemática, de fato, né? É a química que a galera tem dificuldade, que assim é uma química que talvez seja das 3 o que eu considero uma das mais chatinhas. olha só. Com a minha experiência, né, nunca fui Uhum. tão bom nessa área do segundo ano, por mais que minha nota do PAS 2 foi Uhum, mais alta, com certeza não foi em química que eu fui sair bem na prova. Mas assim, a química do PAS 2, né, que a gente entra ali em termoquímica, soluções, funções inorgânicas, uhum, é uma química que você precisa de fato olhar para o que está em volta, né? Então você vai olhar aqui, sei lá, para um copo de vidro e vai ver, existem diversos elementos, diversas composições uhum. que eu tenho que materializar ela. Se não conseguir fazer essa transposição, que é o que o pai está pedindo hoje em dia, Olha só. já era. Você não consegue ter um rendimento tão bom, ou então vai ser mais maçante, né, o conhecimento. A do PAS 3, eu acho que tem uma vantagem muito interessante, que tanto no PAS quanto no Enem é um conteúdo bem recorrente, né, Olha que é a só. química orgânica, é a química que vai trabalhar ali com materiais mais práticos do nosso dia a dia. Teve o caso do metanol, né, Uhum. inclusive solubilidade, álcool, coisa Olha assim, só. tá algo mais próximo da gente, né, combustíveis, então eles conseguem ter essa transposição de conteúdo, tanto do que é aprendido em sala, como o que a gente Uhum. vive no dia a dia. Sobre o ensino superior, primeiro semestre, né, você deu o exemplo aí dos entra 15 e sai 12, é menos ainda. Comigo, se eu não me engano, a gente na minha turma de primeiro semestre, nós entramos cerca de 45 alunos e formou no tempo certo 2, 3. Então Caraca. é essa a demanda que a química tem, né, Nossa. a grande maioria ou fica retido, né, por conta da dificuldade do curso, ou então troca. Né? Então, assim, no ensino superior, eu não sou talvez aquela pessoa que entrou na química morrendo de amores. Eu fui descobrindo ela ao longo do semestre, né? Então, eu acho que ali do meu segundo para o terceiro semestre, já lá em Portugal, eu consegui entender ela na minha Uhum. vida
e onde eu tinha capacidade de desenvolver. Existem várias áreas da química, né? Uhum. Analítica, química, a bioquímica, físico-química. Eu fui para a química analítica, que é onde eu gostei. Quando Olha você só. gosta, não adianta, né? Você vê a maior parte do seu tempo estudando. Então é realmente ali para o estudante de nível superior você conseguir gostar daquilo para ter um bom desenvolvimento ao longo do curso, que não é fácil. Boa. Então, pelo que eu entendi, Lucas, é basicamente primeiro ano não deixar acumular, Não né? deixar É isso. novidade, né? E como Uhum. você falou aí, a memória do estudante do primeiro ano é tipo Alzheimer, né? Então é isso, não deixa acumular, resgata sempre, sempre Sim. lendo, sempre fazendo questões, que eu acho que é muito importante, Uhum. né, Lucas? Claro. Segundo ano talvez é a parte um pouquinho mais difícil, que envolve o cálculo, pelo que eu Isso. entendi, né? Uhum. Então é isso, de novo, prática, né? É prática. Fazer questão, ir ali perguntar para o professor de matemática também para dar um suporte, Exato. né? Provas anteriores também é importante Ou, destacar, rapaz, com né. certeza. E terceiro ano é uma coisa que já está mais próxima da gente, né? Sim. Então talvez ali seja um pouco mais leve, não que seja fácil, né? Uhum. Mas por estar mais próximo assim, né? E você trouxe o exemplo do metanol, aí, Isso. então, né? Pode inclusive matar a gente, É né? Como a claro, gente viu. Aham. É interessante assim. E de conteúdo, Lucas, pensando no Uhum. primeiro, segundo, terceiro ano, o que que você destacaria assim, olha, estudante, você está sem tempo, você está aí na Isso. correria, às vezes você está trabalhando, Uhum. tenta dar uma focada nisso daqui, que se você quer encarar o PAS, tenta focar nisso aqui. Eu acho que você já trouxe um pouquinho das obras, né? Sim. Uhum. Mas do conteúdo em si, assim, o que que focaria no primeiro, segundo, terceiro ano? Então, para o primeiro ano, né, primeira etapa Uhum, ali, na química a gente tem são vários conteúdos, os mais recorrentes ali, eu até falo assim: "Você vai fazer o PAS 1, tá, não sei nada de química, eu tenho 1, 2 semanas para dar uma revisada", né. Então a gente vai falar sobre tabela periódica, ligações uhum, químicas e estequiometria. É uhum, o alvo, assim, da prova, né. Então nós temos por volta ali no PAS 1 questões de química de 9 a 11 questões, uhum, né, de estequiometria sempre são 3, 4, então tem uma relevância grande, né, e na estequiometria envolve o famoso balanceamento, que você uhum. tanto gosta, que eu sei, balanceamento de reações Pior que eu ia químicas. bem em balanceamento, Aí, tá sabia? Depois vendo? eu esqueci. Depois esqueceu, né, Não, o te confessar, tópico. desculpa tomar sua fala, Tranquilo. mas te confessar que o meu PAS eu fiz para Aham. química. Olha aí. Cara, eu me encantava com química, eu fui que nem você. Tinha um Aham, professor, nossa, teve um professor que explodiu um balão e saiu um fogo assim, que eu aham. falei: "Eu quero isso", né, que quero ser educador, queria ser educador. Sim. E a química foi o primeiro, assim, só que chegou no terceiro ano, que é o divisor de Hã. águas, eu conheci a cultura, né, Uhum. e aí eu parti para o lado mais, assim, sociais da Sim. história. Aham. E aí o meu PAS 3 eu acabei que não fui fazer, Uhum. porque eu já sabia que eu não queria química, e eu já tinha feito a escolha do curso para PAS 3, né. Sim. Mas retornando aí, segundo ano. Então do primeiro ano, só para reforçar, a estequiometria, Uhum, os conhecimentos gerais, né, que é a química geral, a introdutória. uhum, No segundo ano, a gente tem funções inorgânicas e soluções, que é o uhum. conteúdo chave, assim, termoquímica também, né, Boa. cai bastante. São os 3 conteúdos Uhum, mais relevantes na prova, inclusive termoquímica é sempre a mesma questão. Só muda ali uma substância ou outra, mas a estrutura, o jeito de resolver, calcular a entalpia é sempre o mesmo, né, a formulazinha da questão que cai na prova é sempre a mesma. caraca. No PAS 3, a gente tem talvez o conteúdo que ele é o mais extenso, é um conteúdo que nosso ano letivo ele começa ali de fato em fevereiro e vai Uhum. terminar no finalzinho de outubro, comecinho de Caramba. novembro, né, o conteúdo muito sequenciado, Uhum, que é as funções orgânicas, né, então são todas as suas derivações, características. Então a dica de estudo é realmente não deixar acumular. Tem uma parte que de fato é decorada, uhum. mas não adianta você decorar e não conseguir trazer para o dia a dia, Olha né. aí. Tópico chave, assim, que eu hoje, se eu tivesse que estudar para o PAS 3, eu pegaria. Então seria todas as funções orgânicas, saber Uhum, identificar cada grupo funcional, o que que é um álcool, como que eu uhum, olho para a molécula e sei que ela é um fenol, por exemplo, né, e isomeria. Isomeria e reações orgânicas também, uhum, é o que mais cai. Polímeros também tem caído bastante, né, que tudo aí que a gente tem de material hoje em dia são materiais uhum, poliméricos, né, derivados de carbono. Tem uma questão ambiental também muito importante, uhum. tem sido cobrada, créditos de carbono, aí puxa um pouco com a geografia, Olha com a só. sociologia, né, a formação mais, multidisciplinar da matéria. Uhum. Nossa, muito bom, Lucas. Pra gente finalizar, Uhum. a gente sabe que no terceiro ano a galera
está enfrentando 3 provas praticamente, né, Sim. nossa realidade aqui, que é finalizar a terceira etapa do PAS, o vestibular e o Uhum. Enem. E basicamente uma coisa que eu acho que deveria se mudar, né, porque antigamente a UNB tinha uma prova no meio do ano, e Isso. quando você coloca 3 provas quase juntas, são conteúdos completamente diferentes às vezes, questões com abordagens completamente diferentes, e a galera no terceiro ano, sabendo que se reprovar uma matéria, reprova, né, então é Uhum. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas pensando no PAS e no Enem, né, que são 2 Uhum. portas de entradas, assim, interessantes pra gente que é de Sim. escola pública, no terceiro ano, tem algum conteúdo que é comum em química, tanto para o PAS 3 quanto para o Enem, que possa ajudar esse estudante a tornar um pouco mais leve ali a Uhum. caminhada dele? Tem, assim, grande parte do conteúdo do PAS 3, ele aparece na prova do Enem. Olha aí. Grande parte, assim, eu não dizer todo, né, mas a questão da abordagem, né, aquilo que a Uhum, gente falou. A gente sabe que a prova da UNB, ela é, além de ser multidisciplinar, ela é bem contextualizada, né, ela tem uma abordagem social ali por trás, que o aluno tem que conhecer a realidade de onde ele mora para conseguir resolver, né. uhum, Mas assim, em tópicos de conteúdo, no PAS 3 que vão aparecer no Enem, as funções orgânicas, talvez grande parte da prova de química do Enem são funções orgânicas. uhum, Isomeria cai bastante, a termoquímica. Termoquímica é o conteúdo do PAS 2, só que está bem presente também no Enem. Pilhas, eletroquímica, né? E aí a gente com essa crescente de carros elétricos, então grande parte das abordagens da prova do Enem, tanto do PAS 3, são nessa temática, né, dos uhum. modais. Então a gente trabalha ali com descarte de materiais eletroquímicos, com carga, recarga de baterias. Vamos ver um outro conteúdo também muito presente, uma questão de solubilidade. Inclusive esse ano, né, do Enem 2025, teve Uhum. uma questão de solubilidade que foi bem parecida com uma do vestibular, Olha bem só. parecida com uma do PAS 3 também, que era você olhar para 3 moléculas, 5 moléculas ali no caso, e conseguir identificar qual molécula que tem maior solubilidade em água. O jeito de resolver Verdade. era o mesmo, só que só mudava a abordagem, né, o jeito Perguntar. de perguntar, mas a interpretação totalmente a mesma. Ou seja, aí volta essa questão, gente, pratica, faça a É, questão, isso. faça de novo, faça de novo. Para você que está acompanhando a gente aí, olha, volta o play, pega um caderninho, anota, que aqui foram dicas valiosas. Isso aí. Lucas, quero te agradecer pela Valeu, participação hoje, obrigado. obrigado mesmo, tá bom? Valeu. E é isso, meu velho, obrigadão. Valeu, Rodrigão. É Tamo junto, hein. nóis.